Queridos meus, eu quero falar com vocês hoje sobre esta salvação tão poderosa que nós queremos experimentar e que, se temos experimentado, queremos levar outros a provarem. Eu estava pensando aqui hoje a responder para vocês, tentar responder com vocês a seguinte pergunta. Por que eu sou salvo? Primeiro sou salvo do quê? Salvo do quê? E se sou salvo para quê? O que significa salvação? Salvação é livramento do inferno? Salvação é eu ficar livre de condenação e não ir para o inferno? Isso é salvação. Porque há muitos que pensam nisso, pensam, bom, agora eu estou salvo. Do quê? Salvo de ir para o inferno. E se fosse realmente esta razão única, já seria uma boa razão. Mas não é essa a razão principal. Por isso que eu quero falar com vocês hoje qual a razão desta grande salvação. Qual o propósito desta salvação tão maravilhosa que da parte de Deus Pai nos foi oferecida. Para isso eu vou precisar da ajuda de vocês. Posso contar? Vamos às Escrituras. Abram comigo 1 de Coríntios, capítulo 2. É a carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Tenho notado que nesses últimos dias eu tenho falado muito sobre a epístola de Paulo aos Coríntios. Lembre-se, desde a ceia que eu estou falando sobre Coríntios. Por quê? Porque esta carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios é absolutamente esclarecedora. E ela mostra não só a razão desta poderosa salvação, como é que nós podemos viver esta poderosa salvação. Como é que poderemos experimentá-la e expressá-la. Seria somente experimentá-la no intelecto? Porque há muitos que recebem e experimentam esta salvação só no intelecto. A cabecinha fica cheia de informação. Mas eles não conseguem traduzir estas informações para a prática, para como praticar esta salvação. Por isso que eu gosto muito das epístolas do apóstolo São Paulo, gosto do Novo Testamento, porque aí está fundamentada a doutrina dos apóstolos, que é a base da edificação da igreja. O Velho Testamento está cheio de histórias lindas, está cheio de figuras fantásticas, maravilhosas, mas apenas figuras, como diz a Escritura, que nos apontaram a Cristo, que trouxe-nos uma grande salvação e que os apóstolos proclamaram esta grande salvação e fizeram desta grande salvação a doutrina que eles ensinaram, as verdades práticas que eles ensinaram. E quando fala-se aqui em doutrina dos apóstolos, trata-se de prática de vida, como os maridos devem amar suas esposas, como as esposas devem honrar seus maridos, como os filhos honram e amam seus pais, como os pais amam e honram seus filhos, como o patrão respeita seus empregados, como os empregados honram seus patrões. Bom, enfim, resumidamente, isto chama-se doutrina, é a prática de fé da nossa vida diária. Porque esta salvação que fica só na nossa cabecinha e que não vai para a prática diária, de nós nos amarmos uns aos outros, de nós cuidarmos das necessidades uns dos outros, de nós vivermos em santidade, em justiça, isto não é ter provado salvação. Salvação do quê? Se o grande projeto de Deus para nós é nos salvar do que nos havia condenado. O que é que nos condenou? O pecado. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todos nós estávamos mortos em delitos e pecados. Mas Deus, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo nosso Senhor. Vou falar-lhes sobre isto nesta manhã. 1 de Coríntios, capítulo 2, versos 1 aos versos 5. Diz o apóstolo São Paulo: Eu, irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus,
Não o fiz na ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e tremor que eu estive entre vós. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas que a vossa fé se apoiasse no poder de Deus. Amém? Veja, o apóstolo São Paulo é claro e incisivo nesta sua declaração de ministério. Ele está dizendo: eu, quando vim até vocês, eu não vim com conversa fiada, eu não vim com discurso de linguagem, de ostentação. Eu vim até vocês em demonstração de espírito e de poder. Eu vim até vocês para proclamar a vocês as verdades do reino de Deus, que podem mudar a vida de vocês, que podem fazer de vocês novas criaturas, novas pessoas. Eu vim trazer a vocês o testemunho de Deus. Ele diz aqui o testemunho de Deus, quer dizer, o que Deus prometeu, o que Deus falou, o que Deus declarou, qual foi o compromisso que Deus fez comigo e com você. É o que o apóstolo São Paulo está dizendo. Eu vim trazer para vocês o testemunho de Deus. E o testemunho de Deus é verdadeiro. Seja a palavra do homem mentirosa, mas a palavra de Deus, verdade. A palavra de Deus é verdade para sempre, verdadeira. Então Paulo diz: esta foi a minha palavra até vocês. Vim trazer a vocês uma pregação que não consiste em linguagem persuasiva de sabedoria meramente humana. Quer dizer, não vim trazer para vocês discurso, conversa fiada, bobageira. Não vim trazer história da carochinha para vocês. Não vim trazer para vocês conversas que não podem produzir em vocês transformação real. Tão diferente dos nossos dias, quando o que nós ouvimos por aí e o que vocês ouvem por aí, normalmente é conversa fiada, discurso tolo. Poucos dias atrás eu parei um pouquinho para assistir alguns desses chamados discursadores, se eu posso assim chamá-los, dos nossos dias, e fiquei extremamente entristecido. Resolvi desligar a minha televisão, porque eu disse: eu não vou pecar. Não vou pecar, Senhor, não quero pecar, porque eu acabo ficando triste e acabo julgando as pessoas, e isto é pecado, e eu não quero cometer esse delito. Mas a tristeza do meu coração é de ver como estes pregadores dos nossos dias são desprovidos do conhecimento da palavra de Deus, mas plenamente desconhecedores, levando ao povo ensinamentos apenas retóricos, apenas meramente figurativos, levando ao povo apenas uma linguagem de retórica que os conduz normalmente ao compromisso de dar dinheiro. Desculpe, agora também já não, de dar dinheiro, de arrancar dinheiro do povo. Este pessoal, naquele dia, deixa eu dizer para vocês, naquele dia eu não quero estar na pele dessa gente. Naquele dia, espere, por enquanto deixa quieto que vai bem. Neste não tem problema, mas ouçam, naquele dia haverá separação dos justos e injustos, dos bodes e das ovelhas. É naquele dia, porque agora eles estão pensando que agora o negócio é ficar rico, é ganhar dinheiro, é ter fortunas, é ter aviões, é ter honra, fama, multidões que aplaudem. Nas multidões que os aplaudem para trazer dinheiro. Fico indignado com isso. Sabe por que eu fico indignado? Porque quando eu me converti, há 50, quase 60 anos atrás, quando eu me converti, conheci a fé de Jesus, tinha 17 anos, isso mesmo. Quando eu conheci, na minha época não havia esse tipo de evangelho da chantagem. O cristianismo brasileiro era ainda puro. Depois começaram a surgir os grandes aproveitadores, os grandes mercenários,
Os grandes lobos com pele de ovelha. Tristeza. Ao longo dos anos eu vi. E foi aumentando, multiplicando-se. E nos nossos dias ainda muito pior. Fico pensando na tristeza que o rebanho, que o povo menos esclarecido, porque vocês que frequentam as reuniões da Comunidade da Graça, vocês não têm desculpa nenhuma para ouvir gente tola, porque vocês têm conhecido aqui verdades de Deus, têm sido conduzidos com seriedade, e nunca ninguém assaltou vocês. Nunca ninguém tirou dinheiro nenhum de vocês. Nunca ninguém mexeu no bolso de vocês. Nunca ninguém disse que a salvação é pelo dinheiro que vocês dão. Nunca nós fizemos isso com vocês. Porque nós somos tementes a Deus. Respeitamos você, honramos você, porque honramos a Deus sobre todas as coisas. Por isso, se livrem dessas armadilhas. E livrem quem vocês puderem dessas armadilhas satânicas que nos nossos dias têm multiplicado. Desculpe, foi uma... Desculpe. Posso tomar água? Mas tá bom, vamos o que interessa. Os outros vão ter que dar contas diante de Deus. E nós também. Por isso disse Jesus: por seus frutos os conhecereis. Então vá, Paulo diz assim: olha, eu vim trazer para vocês uma palavra. Que palavra é esta? Olha só, no capítulo 15 de 1 de Coríntios, também ainda, capítulo 15 de Coríntios, versos 3 e 4, Paulo explica qual foi a palavra que ele pregou. Veja lá, ele disse: por causa desta palavra, veja o verso primeiro, é bom a gente ler o verso primeiro também, 15, 1. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que eu vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos. A gente é salvo por qual instrumento, meus irmãos? Por qual instrumento, meus irmãos queridos? Pelo evangelho que está sendo pregado. O que é evangelho? As boas novas de salvação que estão sendo pregadas. Então Paulo diz: vocês são salvos pelo evangelho, por estas boas novas que eu anunciei até vocês, que vocês receberam, que vocês ainda perseveram, e por este evangelho também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Qual é o evangelho? Veja aqui o resumo do evangelho de Jesus. Aqui está: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que ele morreu pelos nossos pecados. Segundo, que foi ressuscitado, que foi sepultado e foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E então apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos. Então veja bem, então Paulo está dizendo: este evangelho que eu entreguei a vocês, ele sintetiza duas fundamentais verdades. Cristo morreu pelos nossos pecados. Segundo, ele ressuscitou pelos nossos pecados. Este é o evangelho. Se alguém não pregar este evangelho, é anátema, é maldito, diz Paulo escrevendo aos Gálatas. Se alguém pregar um outro evangelho que não seja este, seja maldito. Anátema, maldição. Este é o evangelho que salva. Qual é o evangelho que salva? É aquele que nos ensina que ele, Cristo, foi morto por causa dos nossos pecados. Ele morreu, foi crucificado, porque os nossos pecados estavam nele, estavam colocados sobre ele. Ele tomou os nossos pecados, ele se fez pecado e pecador por nós. Um morreu por todos, logo todos morreram. Então, ele morreu por mim, pelos meus e pelos seus pecados. Primeiro passo, fundamental isso. Tomou os nossos pecados. Segundo, que ele foi ressuscitado ao terceiro dia.
ressuscitado para nos garantir a vida que Ele mesmo comprou para nós. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, quando Ele morre, toma os nossos pecados. Quando Ele ressuscita, Ele nos doa a sua vida ressuscitada, ressurreta. Morre, eu sou incluído nele em sua morte. Ressuscita, eu sou incluído nele na sua vida ressurreta. Este é o Evangelho de Jesus. Esta é a salvação. Salvação do quê? Salvação dos nossos pecados. É salvação dos nossos. Romanos, no capítulo 8, verso 29, que é um texto tão conhecido de todos nós, esclarece exatamente qual o propósito deste evangelho que nós pregamos. 8, verso de número 29. Vejam bem. Também, verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que seu filho seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Qual é o propósito da pregação do Evangelho? Porque nós anunciamos que Cristo morreu e tomou os nossos pecados. Porque nós anunciamos que Cristo ressuscitou e nos fez livres dos nossos pecados, dando-nos a sua vida ressurreta. Para quê? Deus tem um propósito. Qual foi o propósito? Porquanto os que de antemão conheceu, desde antes da eternidade, Deus já conhecia aqueles que haveriam de receber este poderoso evangelho. Deus os conheceu, predestinou, quer dizer, destinou antecipadamente para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. Então, esta salvação indica o quê? Que quando eu creio na minha inclusão na morte de Cristo e na sua ressurreição, começa em mim um processo de vida que vai me transformar em um homem e uma mulher parecidos com Jesus. Porque Jesus é o primogênito. Ouviu aqui o que diz a Escritura? Ele é o primogênito, quer dizer, é o primeiro de uma nova geração. Primogenitor. Primeiro de uma nova descendência, de uma nova gênese humana. Ele cria uma nova gênese humana, uma nova humanidade. É o primogenitor, primeiro de uma nova geração de homens e mulheres, diz ele, semelhantes a ele. Então, este evangelho que se prega é para anunciar o quê? É para anunciar que o pecado que nos havia escravizado e morto, este pecado foi destruído no corpo de Cristo pelo seu poder da morte, da sua ressurreição, a fim de que agora eu não fosse mais o escravo do pecado, mas eu e você me tornasse agora parecidos com o nosso irmão primogênito, nosso irmão chamado. Então, salvação do quê? Salvação do pecado. Para quê? Para que eu me torne membro da família de Deus. Membro da família de Deus. Membro da família de Deus. Que eu me torne irmão de Jesus, dando sequência à vida de Jesus. Olha só, pessoal, a beleza deste evangelho. Que quero dizer para vocês, muitos de vocês que às vezes vieram de outros grupos, nunca ouviram isso que eu estou lhes ensinando hoje. Nunca ouviram isso. Ouviram uma porção de coisa. Venha para Jesus e fique curado. Venha para Jesus e seja livre. Venha para Jesus e tenha dons espirituais. Gostei muito do que o pastor Ronaldo falou hoje. Os dons são Deus que nos dá. Os frutos somos nós que damos para Deus. Fantástico. Essa, para mim, foi muito clara, viu, Ronaldo? Eu gostei muito desta sua ilustração. Muito, 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 muito importante e absolutamente bíblica. É isto mesmo. Então, vejam bem, nós fomos salvos para sermos parecidos com quem? Meu Deus do céu, dá um toquezinho no seu irmão do lado, fala, olha que privilégio seu, você vai ser parecida com Jesus, menina.
Menino, parecido com Jesus, carinha. Brincadeira, hein, cara? É brincadeira. Esse Deus é maravilhoso, não é não, pessoal? Imaginou que eu, imperfeito, miseravelmente perdido, me transformasse em alguém parecido com Jesus. Santo como Jesus, amoroso como Jesus, fiel como Jesus, perfeito como Jesus é. Será, pastor? E a gente consegue? Não, a gente não consegue. Não esqueça, você não vai conseguir. Então, pastor, então como é que vai ser? A gente não consegue, mas é Deus que opera em nós o querer e o realizar. Eu não posso, mas Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode todas as coisas. Eu não posso, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! Eu posso! Você pode! Você pode! Maravilha! Olha lá, Efésios capítulo 1, novamente o apóstolo São Paulo falando sobre estas mesmas verdades. Efésios no capítulo 1, o verso 3, Paulo explica exatamente o que é que aconteceu. Capítulo 1, Efésios capítulo 1, verso de número 3. Agora, veja lá, verso 3. Paulo diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Paulo começa glorificando a Deus que já nos abençoou. Veja, não vai nos abençoar. Esse verbo está sendo conjugado no passado, no presente ou no futuro? Passado, presente ou futuro? Passado. Quando alguém diz a você, que Deus te abençoe, meu irmão, você não é mal educado, é? Como é que você diz? Muito obrigado. Mas por dentro você fala, obrigado, Pai, porque eu já fui abençoado. Desde antes da fundação do mundo, eu já fui abençoado na pessoa de Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai que já me abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu já fui abençoado. Obrigado, porque a bênção está sobre a minha vida. Você não será abençoado. Você há 2000 anos atrás, no corpo de Cristo, já foi abençoado. Já foi abençoado. Tem alguém abençoado do seu lado? Cadê? Cadê o carinha? Dá um beliscão nele, dá um beliscão nela. Dá, bem firme. Fala, você foi já abençoado, seu carinha? Você é abençoado? Vamos aplaudir nosso Pai. Ele já abençoou. Maravilha, não? Nossa, como eu gosto disso. Este é o evangelho que eu creio. E você? Você não fica com uma coisa, né? Às vezes eu ouço até, irmão, que Deus te acompanhe. Quando alguém fala assim, pastor, Deus te acompanhe, eu não sou mal educado. Eu falo, muito obrigado. Obrigado pela gentileza. Eu por dentro falo, não acompanha não, senhor, senão tu tá lascado comigo. Mas, meu Deus, eu vou indo e aí Deus vai me acompanhando. Eu ensinando para ele o caminho. Olha só, vem que eu vou te mostrar. Vem, Deus, que eu vou dizer para você como é que funciona a vida cristã. Eu vou te mostrar como é que funciona. Deus te acompanhe, meu filho. Deus te acompanhe. Se me acompanhar você, Deus está lascado na vida. Lascado na vida. Como é que é mesmo? Como é que é mesmo? Anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença. Então, é ao contrário. É eu seguindo a Ele. Tem até um cântico que alguns grupos gostam de cantar por aí, né? Eu acho muito bonito. Espero que entendam o que estão cantando. Mas tem uns grupos que cantam assim: estou seguindo a Jesus Cristo, este caminho eu não desisto, estou seguindo. Então está certo, pelo menos isso está certo. Pelo menos está certo. Agora imaginou, estou seguindo Carlos Alberto, eu não desisto. Dá certo? Se Deus me seguir, vai para o inferno. Então melhor eu segui-lo, porque quando eu sigo a Ele, diz Ele assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. Descanso?
para as vossas almas. Amém, meus amados? Agora vamos lá, vamos dar sequência aqui. O capítulo 1 de Efésios, né? 1, verso 3. E agora o 4. Assim como ele nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo. Para que Deus nos escolheu? Agora aqui é a chave. Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, deixa eu parar um pouquinho e pensar com vocês. Ele nos escolheu em quem? Em Cristo, nos escolheu nele. Quando? Antes da fundação do mundo. Antes de eu e você ter sido criado, Deus já havia nos escolhido para que nós tivéssemos um propósito de existência, na nossa existência, de vida aqui neste mundo. Qual é o propósito? Deus criou a mim e a você para quê? Vamos lá. Para sermos vamos repetir. Para sermos santos e irrepreensíveis. Outra vez. Para sermos. Pergunto-lhes, qual é o propósito da salvação? Por que é que Deus me salva? Por que Deus me salva dos meus pecados, perdoando todos os meus pecados? Por que Ele me perdoa todos os meus pecados e toma os meus pecados no corpo de Jesus? Por que Ele perdoa meus pecados? Por quê? Vamos raciocinar. Eu não quero vocês criados como robozinho. Não quero vocês, membros de uma igreja, que são ensinados a viverem nas emoções, debaixo dos sentimentos. Quero ver vocês aprendendo a raciocinar. Vocês são inteligentes. Vocês não são tontos, tolos, beócios. São gente preparada, gente inteligente. Sim, senhores, é verdade. Então, olha lá. Olha lá. Ele nos escolheu para quê? Sermos santos. E aí? E agora, pessoal, como é que fica? E agora como é que fica a história da nossa vida? Deus não escolheu você para você ser rico e milionário, para você ter sucesso na sua vida profissional e ser o grande empresário do ano. Isso é besteira. Isso é besteira. Tem gente que foi escolhido para ser empresário do ano e vai para o inferno com tripa e tudo, porque não é santo e irrepreensível. Que Deus não nos chamou para sermos bem-sucedidos. Ele nos chamou para sermos santos. Nos chamou para sermos. Pense nisso. Esta salvação que eu creio, este Cristo que eu amo, esta fé que eu possuo, me obriga, por causa de Jesus e o que Ele fez por mim, é ser santo e irrepreensível. O que é ser santo? Ser santo é ser impecável? Não. Ser santo é ser separado do pecado. Quando o pecado não se torna mais senhor da vida. O pecado se torna circunstância ocasional da nossa fragilidade humana, da nossa humanidade. Porque quando nós somos regenerados e transformados e perdoados dos nossos pecados, nós continuamos sendo pessoas humanas. O pecado agora não tem mais domínio sobre nós. O pecado, eu diria, é um acidente de percurso que imediatamente é confessado e abandonado. Imediatamente é confessado e abandonado. Não é aquele negócio que antes, lembra, antes da gente conhecer a Cristo, o pecado fazia a gente lamber os beiços, lembra? Se deliciava num pecado, não é não?
se deliciava no pecado. Agora, o pecado não é mais motivação da nossa vida. Agora nós somos santos, separados para Deus, para sermos irrepreensíveis. Uma vida irrepreensível. O que é vida irrepreensível? Aquela que você exerce domínio sobre você, sobre suas emoções, sentimentos. Você exerce domínio sobre seus motivos principais. Irrepreensível, porque não tem na sua vida nada que lhe envergonhe e que lhe promova a condenação. Irrepreensível, porque você é uma pessoa de palavra, você tem honra. Quando você dá um compromisso, você cumpre. Quando você tem um compromisso, qualquer que seja, desde o compromisso conjugal, com sua esposa, com seu marido, com sua família, você cumpre. Você tem um compromisso com os seus patrões. Você tem um compromisso com o seu crediário. Você tem um compromisso com o aluguel. Você tem um compromisso com a palavra que você deu. Você tem um compromisso de ser fiel, irrepreensível. Deus nos salvou com um propósito. Qual foi o propósito? Qual foi o propósito? Qual foi o propósito? Para sermos santos e irrepreensíveis. Portanto, o apóstolo Pedro, na primeira carta, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 16, Pedro diz assim, ouça bem, 1:16. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou. Quem disse isso? Quem disse isso? Deus. Aqui foi Deus quem falou. 1 Pedro 1:16. Porque escrito está, diz o apóstolo Pedro, sede santos, porque eu, diz o Senhor nosso Deus, sou santo. Foi por isso que Ele nos deu Jesus, para a gente ser santo, ter um casamento santo. Casamento santo. Ter uma profissão santa. Ter uma atitude santa. Ter relacionamentos santos. Termos amizades santas. Falava ontem não, um dia desses atrás, com uma das minhas netas, que vez por outra eles estão comigo, e eu dizia, procurem para serem amigos de vocês, gente que ame a Deus mais do que vocês. Se não amar a Deus mais do que vocês vão perder, se corromper. Eu dizia para os meus netos, porque é uma fase da vida deles que eles, muitos amiguinhos, relacionamentos e tudo, eu disse para eles, veja, não é na roda dos escarnecedores, não é no caminho dos pecadores que vocês devem andar. Salmo 1. Eu aproveito as oportunidades quando eu estou com os meus netos de compartilhar com eles as escrituras, assim na minha conversa informal com eles. Informal, é assim que eu faço. E eu disse para eles, procurem gente melhor do que vocês, gente que ame a Deus mais do que vocês, gente que honre os seus pais, gente que ame a sua família, gente que cuide bem da sua vida estudantil, da sua vida profissional. Não tenham amizade com gente que pode levar vocês a perder todos os valores do reino de Deus. Levar vocês à promiscuidade, bebedeira, imoralidade, perversidade moral. Disse para eles, livrem-se, que vivemos dias terríveis, difíceis. Cuidem dos seus filhos, das amizades deles, para que eles sejam amigos das pessoas melhor do que eles. Que o amigo deles seja melhor do que eles. Não que faça divisão. Não, amigo de todos. Amigo de todos, convivência com todos. Porém, ando somente no caminho dos santos e dos justos e dos íntegros. Fora disso, não tenho tempo. Esta salvação foi para nos livrar
de quem nós éramos. Quem nós éramos. Pecadores e escravos do pecado, miseravelmente condenados à morte e ao inferno. O Evangelho de Mateus, capítulo 15, Jesus agora nos ensinando sobre a verdade fundamental desta grande salvação. Ele diz do que é que nós estamos sendo salvos. Mateus capítulo 15, verso de número 13. Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 15, verso 13. Disse Jesus: ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será? Qual foi a planta que o Pai Celestial não plantou que vai ser arrancada da nossa vida? Qual foi a planta que o Pai Celestial não plantou que vai ser arrancado da sua vida? Qual é? Pecado. Esta planta vai ser arrancada da nossa vida. E agora, no capítulo de número 18, veja, capítulo 18, verso de número 20, Jesus continua ensinando e dizendo assim, veja bem, verso 18 e 20. O que sai da boca, verso 18, do capítulo 15. O que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina. O que é que contamina o homem? O que vem do coração. Porque do coração, disse Jesus, procedem o quê? Maus desígnios. Que mais? Homicídios. Que mais? Adultérios. Que mais? Prostituição. Que mais? Furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Vocês viram as coisas que contaminam o homem? Vem do coração. Está lá no coração. É o pecado, produzindo este estilo de vida em rebelião contra a soberana e santa vontade de Deus. Isto contamina o homem. Isto destrói amizades. Isso destrói sua família. Isso destrói seu ministério. Isso destrói sua liderança. Isso destrói sua conduta. Isso destrói a sua vida. Estas são as coisas que contaminam o que sai da boca. Porque o que sai da boca vem da onde? Vem do coração. E este seu coração, o que é que você pensa dele, desse seu coração? Esse seu coração é pecaminoso desde o seu nascimento. Veja, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 8, verso de número 21. 8, verso de número 21. Gênesis 8, verso de número 21. Olha lá. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem. Desde quando? Desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo o vivente como eu fiz. Então, deixa eu dizer para vocês, todos nós somos pecadores, miseráveis, desde o nosso nascimento. Aqui ninguém nasceu um melhor do que o outro. Ninguém nasceu. Eu não tenho esse problema. Eu tenho educação, fui criado num lar cristão, eu fui membro de uma igreja, eu não tenho nenhum problema. Quero dizer para vocês que a Bíblia diz que não. Diz que todos nós viemos a este mundo pecadores. Mas o que Deus vai fazer com esta situação? Veja o Salmo 58. Salmo 58 é um salmo de Davi, importantíssimo para você considerar junto comigo. 58, versos 3 e 4. 58, 3 e 4. E aí então Davi dizia o seguinte: desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Desde quando nós nos desviamos de Deus? Desde a concepção, desde que nós somos concebidos, quando o óvulo materno recebeu o espermatozoide masculino. Lá houve a concepção. Quando houve a concepção,
aí foi concebido um ímpio. Nós não nascemos santinhos e separados e bonzinhos. Não, senhores. Ímpios, desde o nosso nascimento. E ouça, desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo o quê? Mentiras. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você se lembra a primeira mentira que você falou? Você se lembra da primeira mentira que você falou? Hã? Você se lembra da primeira mentira que você contou? Lembra? Quando é que você começou a mentir? Peraí, deixa eu melhorar. Quantos aqui nunca mentiram? Levantem a mão. Tá certo? Quantos aqui já mentiram muitas vezes? Levantem a mão. Baixou rápido por quê? Todos nós mentimos. Desde o nascimento. Isso, desde pequenininho. Já mentimos. Por exemplo, quando a criança bate no seu irmãozinho, o que é que ela fala? Foi? Foi, não fui eu, foi ele. E quando a criança está com fome, muita fome, ainda ela está sendo amamentada no seio materno, como é que ela faz para chamar a atenção da mãe se a mãe não tem leite? Morde. E se a mãe não lhe alimenta condizentemente, o que é que ela faz? Bate. Eu não era assim, pastor. Me lembro quando tinha 4 dias de idade. Nunca fiz isso na vida. Então, a Escritura diz que nós nascemos mentirosos. Desde quando? Desde que fomos concebidos. Por quê? Por causa desta natureza má e perversa que nós herdamos do nosso pai. Que pai? Não é o pai natural, biológico. É o pai espiritual. Adão. Todos nós herdamos. Mesma natureza dele. E ele ganhou essa natureza, sabe quando? Quando ele permitiu que o pecado tomasse conta da vida dele, Adão. Quando Deus lhe deu uma orientação clara sobre os rumos e princípios que deveria seguir, ele tomou o seu próprio rumo. Foi ali que ele tornou-se pecador como nós. E nós herdamos a mesma natureza adâmica. Nós nos tornamos pecadores desde o princípio. Diz o apóstolo São Paulo, Romanos 3, 23 ou 6, 23, acho que é 3. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória. Quantos pecaram? Todos. Inclusive a pessoa que está do seu lado aí, com essa carinha de piedosa. Você não sabe a história da vida dele, a história da vida dela. Imagina se a gente fosse passar um filme aqui hoje da história da sua vida. Você viria no culto? Você viria na reunião? Eu não, eu também estava fora. Ó. Eu estava fora. Me mudava para o Japão. Ia lá com o Edmilson e o Evanir, lá no Japão. Lá nas nossas 2 comunidades no Japão. Né, Osmar? Vamos para lá, né, Osmar? Ver se a gente conseguia enganar lá, né? Nem lá vai enganar, né, Osmarzão? Nem lá a gente engana. Então, todos nós nascemos pecadores. Versos 3 e 4.
tem peçonha, veneno, semelhante a veneno de serpente. São como a víbora surda que tapa os ouvidos. Quem? Nós. Esse é o jeito nosso de ser. Foi esta salvação que Deus nos ofereceu para a gente ficar livre desta peçonha. Agora, vocês notaram que tem muita gente que peçonhenta dentro da igreja? Já notaram? É porque não nasceu de novo ainda. Quando nascer de novo, resolve. Quando ganhar uma natureza nova, resolve. Quando ganhar um novo coração, resolve o problema. Quer ver? Deuteronômio, capítulo 5. Olha, eu gosto muito desse texto. Deuteronômio, capítulo 5, verso de número 27 ao 29. Olha, põe lá para mim, pois. Eita, o cara é rápido para burra, hein? Luquinha, é o Luquinha que está aí? No comando? Ô, Luquinha, vou comprar para você um chapéu para você cobrir a sua calvície. Ficando careca, rapaz. O que foi, filho? Preocupação? O que é? Casamento? Não casou ainda? Ah, filho, não espere cair todo o cabelo para casar, porque aí, careca... Não tem aquele negócio dos carecas que elas gostam mais, não é não, cara. Não é não, cara. Corre logo, resolve logo. Bom, 5. Olha lá. Capítulo 5, verso de número 27. Veja o que Deus está dizendo para o seu povo. Chega-te, ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e o ouviremos e o cumpriremos. Então o povo de Israel estava dizendo para Moisés: Moisés, vai lá, se aproxima de Deus, ouve tudo que ele está falando, tudo que ele está dizendo, todos os ensinamentos dele, ouça tudo o que ele tem para dizer para nós, que é importante para a nossa vida. Ouça, Moisés, por favor. E olha o verso 28. Assim, ainda, verso 27. Que nós cumpriremos, está lá, nós cumpriremos e o faremos. Nós vamos ouvir e vamos cumprir. Vamos ouvir e vamos fazer. Vai lá, Moisés, vê o que é que Deus vai falar para a gente, e aquilo que ele disser, nós vamos obedecer e vamos praticar. Vai lá, Moisés, ouça o que Deus vai dizer e nós vamos obedecer a Deus. Ouça o que é que Deus responde. Verso 28. Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse: eu ouvi as palavras deste povo, as quais te disseram. Em tudo eles falaram bem. Olha, Deus fica feliz da vida, não é não, pessoal? Moisés, vai lá e ouve o que Deus vai falar. Carlos Alberto, vai lá e fala com Deus, busca de Deus, peça uma palavra e fala conosco, e ensina a gente na comunidade da graça, pastor Carlos Alberto. E nós vamos ouvir, e nós vamos praticar, e nós vamos fazer. Temos um compromisso, pastor, com o Senhor, temos uma aliança com o Senhor. Oramos pelo Senhor todas as refeições, pela manhã, à tarde e à noite, pastor. Nunca nós nos esquecemos disto, nunca nós nos esquecemos, pastor. Oramos pelo Senhor 3 vezes, todos os dias em nossa casa, nas refeições, o seu nome e de sua família são mencionados em oração. Então, pastor, vai, ouve o que o Senhor vai dizer, ouve a palavra de Deus, pastor. Estuda a Bíblia a semana toda, pastor Carlos Alberto. Deixa de ser preguiçoso, vai estudar a Bíblia, pesquisa a Bíblia e vem e ensina pra gente nos domingos de manhã, domingo à noite, às quartas à noite com o Ronaldo. Fala com a gente, e ensina a gente o que a gente precisa saber. Nós vamos ouvir, pastor, e nós vamos praticar. Posso tomar água? Quer um golinho? Toma depois. Ouça o que o Senhor responde. Ouvindo o Senhor as palavras, quando me falaves a mim, o Senhor me disse: eu ouvi as palavras deste povo, as quais disseram, em tudo eles falaram bem, maravilha, falaram muito bem. Agora, isso é fatal, verso 29. Quem dera, vamos ler todos juntos.
E aí? Deus diz assim: quem dera que vocês, depois de terem ouvido essas verdades todas da minha palavra, vocês tivessem coração para me temer e cumprir e obedecer. O problema de vocês não é a mente de vocês, não é a religião de vocês. O problema de vocês é o coração de vocês. Vocês não têm coração para me temer. Nossas igrejas estão cheias de gente vazia. Nossas comunidades estão cheias de pessoas vazias, vazias de Deus, vazias da palavra, vazias de temor, vazias de seriedade, vazias de santidade, vazias de justiça, vazias de probidade. Esta é uma frase do ex-médico da rainha da Inglaterra, Dr. Stanley Jones. Era um cristão fantástico nos seus dias, foi médico da rainha. Dr. Stanley Jones dizia: nossas igrejas estão cheias de pessoas vazias. Essas frases do Dr. Stanley Jones. Nossas igrejas estão cheias de pessoas vazias. Mudou alguma coisa? Não, meus irmãos. Hoje aqui nesta comunidade, com todo o meu respeito por vocês, tem muita gente que está aqui comigo há muitos anos e é vazio. Vazio de Deus. Vazio de temor. Vazio de seriedade. Cheio de ideias mirabolantes. Cheio de conceitos fantásticos. Cheio de religiosidade aparente. Sua vida vazia. Por isso, se você não nascer de novo, você continua membro desta comunidade e vai para o inferno. Porque o que lhe leva para o inferno é a sua natureza má e perversa. O que lhe leva para o inferno, exatamente, é você permanecer com seu coração ímpio e mau. O que lhe leva para o inferno é você continuar vivendo uma vida de aparência. É isto que o leva para o inferno. Porque a salvação que nós recebemos é uma salvação que nos livrou deste coração perverso. É uma salvação que nos tirou desta condenação eterna. É uma salvação que nos transformou em pessoas santas e íntegras, justas, irrepreensíveis. Esta é a salvação poderosa. Quem dera tivessem tal coração para que me temessem. Temessem aqui, levassem a sério. E que guardassem, que praticassem as verdades. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus tem uma solução para mim e para você. Ezequiel. E a partir daí eu vou caminhando para o final. Ezequiel, capítulo de número 27. Desculpe, 36. Desculpe. Ezequiel 36. Ezequiel, capítulo 36, versos de número 26 e 27. Qual é a promessa de Deus para mim e para você? Luquinha, põe para mim, Luquinha. Vamos lá, Luca. Qual é a promessa de Deus para mim e para você? Diz o Senhor: dar-vos-ei coração novo, porém dentre vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Verso 27. Porei dentro em vós o meu espírito, e eu farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Coloca o verso anterior, Lucas, novamente. Qual é a promessa de Deus para mim e para você? Dar-vos-ei, vou dar para vocês um coração novo. Agora vocês conseguem discernir, porque dentro da própria igreja, tem pessoas agindo tão mal. Pessoas falsas, hipócritas, mentirosas,
adúlteras, ladras, dentro da igreja, pessoal. Porque elas só mudaram de religião, não mudaram de natureza. Continuam com a mesma natureza má e perversa. Ouviram? Por isso o Senhor diz: quem dera tivessem tal coração que me temessem. Como Deus sabia que elas não tinham tal coração, Deus oferece para elas: dar-vos-ei um coração novo. Vou dar para vocês um coração de carne. Vou fazer de vocês uma nova criatura. Vou fazer de vocês homens e mulheres tementes a mim, capazes de me obedecer. Aqui eu não falo de impecabilidade. Eu não estou falando para vocês de perfeição cristã. Não. Falando com vocês sobre a obra que vai colocá-lo no reino de Deus. Fazer de você uma nova criatura. Membro desta comunidade ou não, fazer de você uma nova criatura, um novo homem e uma nova mulher. Porque diz o Senhor: dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Se os teus pecados forem vermelhos como escarlata, se tornarão brancos como a branca neve. É um Deus todo-poderoso. É um Deus que nos atraiu no corpo do seu Filho Jesus, para que os nossos pecados ficassem no corpo de Cristo, a fim de que nós ficássemos livres de toda a condenação do pecado. Então Deus nos dá uma nova vida. E agora, Efésios, finalizando, Efésios, no Novo Testamento, Efésios, capítulo 2, versos 1 aos versos 3. Efésios 2, 1 ao 3. Para lançar esperança no seu coração. 2, de 1 a 3. Ele, Deus o Pai, vos deu vida quando vós estáveis mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Cristo nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E não vem de vós, isto é dom de Deus, é Deus quem dá, é o dom que Deus dá. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, pois somos agora feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendita palavra de 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 Deus. É nesta palavra que eu quero que vocês coloquem a confiança de vocês. Não na história de carochinha. Não na conversa fiada de religiosos que não têm a vida de Cristo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Sabe, filhos queridos, esta é uma salvação poderosa.
Não é uma salvação do inferno. É uma salvação de nós mesmos. É uma salvação de você. É uma salvação do seu coração perverso. É uma salvação da sua mente pecaminosa. É uma salvação desta escravidão do pecado que fez de você um escravo do pecado. É salvação do pecado. Você pode mudar de igreja, pode frequentar essa igreja, pode ser pastor, pode ser diácono, diaconisa, líder de célula, auxiliar, supervisor, seja o que você for. E você pode estar condenado, sem experimentar a bênção de ter entrado no reino dos céus. Filho querido, não joga fora isto. Esta é a palavra de Deus. E é o que eu dizia na minha caminhada hoje até aqui. Senhor, me ajude a lançar esperança no coração do teu povo. Que eu venha e traga para eles uma palavra de esperança que lhes transforme. E o Senhor pôs esse texto no meu coração e disse a mim: vai e prega a casa da comunidade da graça. 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 Prega esta casa. Sabe, estas são verdades que nós precisamos conhecer melhor. Esta verdade que eu estou compartilhando com vocês hoje é a verdade que fez com que a comunidade da graça nascesse. Essa é a nossa base teológica. Essa é a nossa base de fé. Não se prega o evangelho sem ensinar para as pessoas esta verdade. Porque o que adianta eu ensinar que você vai ser curado, libertado, suas emoções transformadas, você vai ficar bonzinho, quebrantadinho, santinho, maravilhosinho, se você continua escravo do pecado, servo da injustiça? Não dá. Por isso, às vezes, as tristezas que a gente tem de ver pastores mentirosos, pastores adúlteros, pastores ladrões, pastores injustos. Quando falo de pastores, me refiro a toda a sorte de líderes que se presumem responsáveis por qualquer atividade na igreja de Deus. Me refiro a pastores, líderes de células, auxiliares, supervisores, cantores, ministros. Aqui é o chumbo para todos nós, desde o Carlos Alberto até cada um de vocês, que não tem um melhor do que o outro. O que não fará a diferença, sabe o que é nesta manhã? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam perdoados os vossos pecados e cheguem assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Arrependei-vos e convertei-vos. Senhor, estou arrependido. Ao tomar consciência deste fato, arrependido de não ter me livrado desta natureza má, hoje, Senhor, eu quero entregar a minha vida. Hoje eu quero receber um novo coração. Hoje eu não vou sair daqui desta reunião, meu Pai, sem eu ter um novo coração. Um coração santo, um coração de carne, não um coração de pedra, um coração sensível, um coração quebrantado e temente a Deus. Não vou sair daqui hoje sem este novo coração. Não importa se você frequenta aqui comigo há 10, 20, 30 ou 40 anos. Não importa isso. Mas esta é a verdade das Escrituras que você precisa provar. Inclina a sua fronte. Feche seus olhos. Feche seus olhos.